Jejum intermitente. O que é? Quem deve fazer e como fazer? Eu sou a doutora Marcela Brasil, sou médica e eu quero te ensinar a ter uma vida muito saudável, muito equilibrada, sem neuras, é claro. E aí a gente ouve muito falar do jejum intermitente. E muita gente, quando a gente ouve falar do jejum, a gente começa a achar que todo mundo precisa fazer jejum. Será que é isso mesmo? Será que o jejum é para todos nós? Será que jejum é simplesmente vou ficar sem fazer café da manhã? Então calma, assista esse vídeo até o final que você vai conseguir entender tudo sobre jejum, eu prometo. E você vai quebrar todos os mitos aí do jejum e vai entender como fazer isso de verdade. Bom, então vamos lá. Para começo de conversa, jejum intermitente é uma prática que existe há milhares de anos. Se você for pensar aí de antigamente, as pessoas viviam em jejum, né? Quando não existia o comércio, o mercadinho ali do lado da esquina, quando não existia o aplicativo que você vai lá e faz compras online, você tinha que caçar para ter comida. E aí quando você caçava, nem sempre você tinha comida à sua disposição o tempo todo. E isso fazia com que os homens passassem horas e horas e horas sem se alimentar. E tava todo mundo vivo, não tava? E a verdade é essa, a gente acha que às vezes a gente vai morrer de fome. Eu vou morrer. Calma, não vai morrer de nada, ninguém morre de fome assim. Eu brinco que ninguém morre de fome com comida dentro de casa, gente. Quem morre de fome é quem realmente não tem comida nenhuma. Agora não, você não vai morrer. Então não precisa ser dramático aí, vir lá de dentro, essa alma, esse sentimento, não. Brincadeiras à parte, sabendo que a gente não vai morrer de fome, o que é o jejum intermitente? Nos estudos, a gente percebe que práticas de ficar sem comer a partir de 16 horas contribuem e muito na nossa perda de peso. E como que isso acontece? Bom, primeiro a gente precisa entender que é interessante e é fisiológico que tenhamos todos nós pelo menos 12 horas de jejum todos os dias. Isso é uma coisa importante até para fazer o seu corpo funcionar. É igual uma indústria. Chega à noite, ela não desliga tudo para limpar ali o maquinário, para fazer um reset. Você não dorme à noite, o seu corpo também precisa descansar um pouco e deixar com que essa energia fique ali na sua digestão e vá também para outras partes do seu corpo. Bom, visto isso, começaram a estudar sobre o jejum e aí começaram a ver que práticas de 14, 16, 18 e 24 horas poderiam interferir também nesse resultado ligado ao nosso emagrecimento, à nossa saúde e à nossa longevidade. O que os estudos mais mostram pra gente? Que a partir de 16 horas a gente começa a usar outras fontes de energia e aí a gente começa a usar a gordura do nosso corpo como fonte de energia e aí a gente queima essa gordura do corpo e por isso que o jejum é tão difundido quanto o emagrecimento. Bom, mas jejum é para todo mundo? Para mim o primeiro ponto quando a gente fala de jejum é você estar preparado emocionalmente para isso. Então, alguns vídeos atrás eu falei para vocês sobre fome, sobre vontade de comer, sobre fome emocional, sobre fome social e sobre o que é fome fisiológica. Em outro vídeo eu falei para vocês sobre a importância do café da manhã. Então se você ainda não assistiu, se você está chegando aqui hoje, eu te convido depois a assistir todos esses conteúdos que vão complementar todo o seu entendimento aqui sobre jejum intermitente. Então quando a gente fala sobre isso, sobre ficar sem comer, você precisa estar emocionalmente preparado para tal. Algumas pessoas só de falar você não vai fazer o café da manhã, ou então você só vai comer amanhã na hora do almoço, elas já ficam tão demasiadamente ansiosas e pensando nesse almoço que elas acabam não conseguindo permanecer em jejum pela questão emocional. Outras pessoas, a questão da escassez, do medo de passar fome, ou pessoas que tiveram uma história de fome no passado, também acabam tendo dificuldade quando a gente fala de jejum por esse motivo. Então o jejum não é para todo mundo. Se você é uma pessoa que ama tomar o café da manhã, que ama fazer esta refeição, é a refeição que você mais espera, faça. Você não precisa fazer jejum, não é a única forma de você ser saudável.
saudável. Mas aí faz um café da manhã saudável, né? Porque senão não é pra comer bolinho de fubá, nem pãozinho de queijo e nem pão de sal. Visto isso, você vai se alimentar bem durante todo o dia. E aí o jejum, o que vocês têm que entender? Jejum não é passar fome nesse horário que você não vai comer. Então a sua dieta ela tá toda alinhada para que neste período da manhã, por exemplo, que é o mais comum da gente fazer jejum, você consiga ficar sem se alimentar, mas sem passar fome, sem ter dor de cabeça, sem ter mal-estar. Porque se você tem dor de cabeça, você tem mal-estar, você tem tremedeira, são sinais de fome fisiológica. Então você não pode estar com fome fisiológica, fome de verdade, digamos assim, durante o período de jejum. Durante o período de jejum, você tem que passar bem por ele. Se você está tendo esse tipo de fome, significa que você está precisando de energia ali e esse mecanismo não vai ser ativado com facilidade. Então, visto isso, que não é para qualquer pessoa, é um mecanismo de evolução, é uma estratégia alimentar. A gente precisa entender que existem dois tipos de jejum: o jejum metabólico e o jejum calórico. Então, o jejum calórico é o jejum de que qualquer caloria que você ingerir, uma caloria que você ingerir, você quebra ele, mas não necessariamente vai ter ativação da insulina. A insulina, que é um hormônio muito importante no nosso corpo, que é o que faz todo esse processo aí, interfere diretamente na questão da fome, interfere na saciedade, interfere nas doenças crônicas aí que a gente tem, como o diabetes, como as síndromes metabólicas, a síndrome do ovário policístico. A insulina, ela ativada, ela quebra o jejum metabólico. Então, quando eu falo de jejum que eu não quero que quebre o tempo todo, é o jejum metabólico, que é da ativação da insulina. O jejum calórico, que é aumento de caloria, não tem problema que ele seja quebrado dessa forma. Porque a insulina que vai fazer com que essa energia seja armazenada dentro da sua célula e armazenada na forma de quê? De gordura. Então, quem eu não quero ativar é a insulina. Então, o que está liberado durante o jejum? Água, café e chá sem adoçante. Quando a gente fala do jejum de insulina, né? É uma água com limão, alguns suplementos como creatina, glutamina, você pode usar suplementos prontos à base de TCM, esses cafés com TCM, que hoje a gente tem muito nos mercados, eles não vão ativar a sua insulina. Então, visto isso, é muito importante. E aí, o que a gente também tem que lembrar? Que durante o período que você vai comer, é importante você suprir toda a sua necessidade calórica para você não passar fome. Então, se você vai se alimentar durante 8 horas no seu dia, nesses 8 horas você tem que consumir a quantidade de caloria necessária para suprir o seu metabolismo e aí você entrar bem no jejum. E lembrando que jejum não é estratégia de compensação. Então, não é para se entupir de pizza na noite anterior e passar fome no dia seguinte e não comer no dia seguinte, porque eu tô em jejum para compensar. Não, gente, isso é errado, tá? Isso não é legal. Isso desencadeia vários problemas psicológicos no nosso corpo, com a gente. Então, pode desencadear aí no futuro uma bulimia, né? Então não pode de forma alguma. Jejum não é mecanismo de compensação. É uma estratégia nutricional que deve ser muito bem alinhada, que vai te ajudar a perder peso? Vai. Vai te ajudar a controlar os seus níveis de insulina, evitar que você tenha diabetes, vai ajudar na sua longevidade e no seu envelhecimento saudável? Vai. Mas eu preciso fazer jejum para ser saudável? Não. Então, entenda exatamente como fazê-lo, que aí sim você vai conseguir ter uma vida muito mais saudável. Se você tem uma amiga que vive querendo fazer jejum, ou então aquela amiga que é entendida de jejum, mas que você sabe que não entende muito, ou então alguém que quer conhecer mais também sobre o jejum e ter uma vida mais saudável, mas com muito conhecimento, com muita informação, embasada cientificamente e ainda de forma gratuita, encaminha esse vídeo aqui, pede para se inscrever no canal, que semanalmente eu trago conteúdos para vocês de suma relevância que vai mudar a sua vida.